Nós lemos, né, capítulo 13, semana passada, hoje o 14, até o final do mês nós estaremos lendo toda a história de Sansão. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher sem nome, que é a mãe de Sansão. Mas para quem não estava aqui de semana passada, e também para recapitular os que estavam, nós iniciamos o mês do lar e vimos a história de Manoá, o pai de Sansão. Um homem que orou a Deus, pedindo orientação ao Senhor quanto ao modo, à maneira que deveria criar o seu filho. E aplicamos a verdade que todos os pais atuais, os pais do futuro, aqueles que serão pais do futuro, todos os pais devem orar a Deus, pedindo sabedoria de como criar os seus filhos, né? É uma tarefa, como eu mencionei, o irmão Harold Render, quando tinha ainda tem, né, quem tem a fita, o vídeo Deus Ajuda o Lar, ele fala que ser pais, né, no caso é pai e mãe, mas é uma tarefa dada para amadores. Precisamos de sabedoria. Agora, nos dias que nós vivemos hoje, dias de alta tecnologia, é um desafio entregar nossos filhos aos computadores. É uma tentação, na verdade, né? Deixar os filhos nos computadores, nos YouTubes da vida, no Netflix, em celular, em sites, até mesmo muitas vezes sites em que falam justamente o contrário à palavra de Deus. Então é mais fácil deixar o filho lá, gastar tempo na tecnologia, do que gastar tempo com ele, com Deus, né? Eu não sei qual foi o que leu aí, falou que a mãe lia devocional, a Duda, né? E é importante isso, né? Os pais, eu mencionei semana passada o exemplo do meu pai, quando muitas vezes eu chegava em casa e olhava lá na cozinha, sentado numa cadeira, ele com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus. Agora, por que é mais fácil você deixar teu filho sobre a tutela de um televisor, de uma televisão, de um celular? Porque orar, orientar, falar todos os dias para uma criança dá mais trabalho do que simplesmente você deixá-lo ali sentado no sofá, sentado com a mão ocupada num celular, né? Eu sei que a tecnologia é bom, a gente admira as crianças com pouca idade já sabendo mexer no celular, mas nós temos que ter uma preocupação nesse sentido como pais cristãos, para que esses filhos não sejam dominados por as informações que, como eu disse, muitas vezes ali estão informações contrárias à palavra de Deus. E infelizmente muitos filhos se perdem por conta da negligência do pai, da mãe, e que esquecem que é de fato o trabalho. Aqui, abriu? Eu não posso falar, você não vai ouvir. Né? Obrigado. Fernando, você quer algum teu filho TI, né? É TI, você é? É terrível? Muito bem. Então agora vai ser mais fácil, eu vou ficar tendo que forçar isso aqui. Sexta-feira eu estava estudando, eu fui pegar meu óculos assim, fui colocar ele, caiu no chão, quebrou um pedaço dele aqui, né? Eu peguei um reserva aqui, mas ele é bom só para de longe, aí eu enxergo você direitinho, mas de perto ele é ruim. Então vou deixar aqui de lado, enquanto o computador abre aqui, a gente continua aqui nas informações do celular. Então, como eu estava falando, é um desafio o pai e a mãe dedicar tempo na criação do seu filho, fazer com que ele realmente possa aprender de Deus, conhecer a Deus, desde a eternidade, né? Muitos pais pensam assim, o meu filho quando for grande ele vai tomar a decisão dele, e aí eu não preciso mais eu não preciso me preocupar com ele. Não, se você não educar seu filho hoje no caminho do Senhor, pode ter certeza que ele, quando chegar lá na frente, ele não vai estar interessado nas coisas de Deus. Então,
falando hoje, nós falamos então de Manoá que nos ensinou que devemos pedir a Deus sabedoria em educar nossos filhos. Hoje nós vamos falar de uma mulher sem nome. Uma mulher sem nome. A mãe de Sansão, ou como no texto que nós lemos na semana passada, esposa de Manoá. Ela não foi a primeira mulher a não ter o seu nome revelado na história da Bíblia. Talvez a mais conhecida de todos, né? É a mulher de Ló, mas essa se deu mal, né? Virou uma estátua de sal. Então, ninguém sabe o nome dela. Na novela da Record deram o nome para ela, acho que tal de Aina, né? Mas não tem nada a ver, a Bíblia não fala o nome dela. Mas a mais conhecida de todas, né? Talvez que vocês vão lembrar, era a mulher de Ló, que em desobediência à orientação de Deus olhou para trás e virou a estátua de sal. A Bíblia mostra que aquela mulher se tornou um exemplo contra a falta de perseverança e de obediência diante de Deus, porque Deus deu uma ordem, ela desobedeceu. Outra mulher que não tem seu nome revelado na Bíblia, Paulo fala dela em Romanos 16:13, a mãe de Rufo, né? E que foi Paulo fala ali que a mãe de Rufo, quando Paulo está elogiando várias pessoas que ajudaram ele no ministério, então ele fala da mãe de Rufo, que foi também para ele como uma mãe. E muitas vezes nós temos irmãs que se tornam como mães. Quando eu casei, a minha mãe morava em São Paulo, né? E eu fui morar numa chácara no fundo. E a dona Esmeralda, ela foi como uma mãe para mim, por quê? Eu acordava cedo para trabalhar e ela fazia marmita. Desculpa, no começo eu não morava no fundo, eu morei no quartinho, que nós estávamos construindo, ampliando o fundo da casa lá, né? Então o quartinho foi ficar dispensa, nós colocamos ali a cama. Na verdade, deixa eu contar a história, tá? Eu morei em São Ronaldo 8 meses e o meu sogro falou: não, quando você sair de São Ronaldo, a casa está pronta. Chegamos lá, não estava pronta, né? Aí nós ajudamos a construir mais um cômodo, porque ele tinha que botar o seu Juquinha na casa de baixo. Então, para aguentar um mês, 2 meses, a gente aguenta aqui no quartinho. E aí eu levava marmita à prefeitura. E toda manhã ela fazia comida para mim, né? A minha mãe não podia fazer comida lá em São Paulo para me pegar na casa dela, né? Então ela foi de fato como uma segunda mãe para mim. É a mãe da minha esposa, e eu creio que todos os gêneros devem reconhecer a sogra como uma segunda mãe, não como uma víbora, como uma cascavel, né? Essa alegoria que se faz de que nora e sogra são inimigas, não deve, para o crente não deve existir. A mãe da sua esposa é como a sua segunda mãe, ela não está substituindo a tua mãe. A dona Esmeralda nunca substituiu a minha mãe, mas ela tratou eu como um filho. Por quê? Porque eu era casado com a filha dela, né? Apesar de muitas vezes ela mandar comer fogo, né? Porque era, às vezes eu provocava alguma coisa, ela mandava comer fogo, né? Parece que eu vendo aquela, vai comer fogo, menino, né? Mas era muito engraçado aquele período ali. E então foi um tempo que nós convivemos dentro da casa dela, nosso fundo lá, e então a Elizabeth podia fazer as minhas marmitas. Mas Paulo trata a mãe de Rufo como a sua mãe, porque quando Paulo ia para a casa de Rufo, a mãe de Rufo cuidava dele, provavelmente lavava sua roupa, fazia sua comida, e Paulo então se sentia acolhido. Às vezes ouvimos alguém dizer, ela quando se fala, né, de uma mulher que não se identifica pelo nome, mas se identifica como sendo a mãe de fulano ou esposa de ciclano, né? A referência ao marido ou ao filho se torna mais forte do que a própria pessoa. Nós não lembramos o nome dela, mas ela é a mãe de fulano. Daí você identificar, tá, eu sei de quem você está falando. Isso não significa que estamos intencionalmente diminuindo o valor daquela pessoa, mas a referência é sempre o marido ou o esposo. Uma vez eu vi um estudo de alguém falando assim que esposa de pastor tem nome. E muitas vezes as pessoas falam, essa aqui é a esposa do pastor. Mas qual é o nome dela, né? Ela tem nome. Agora, no caso da mulher de Manoá, tem uma outra característica aqui. Assim como outras mulheres da Bíblia, elas tinham um problema.
ela não podia gerar filhos. Nós vimos isso no capítulo 13. Ela era estéril. Estéril como foi Ana, como foi Raquel, como foi Rebeca, como foi Sara. E outras mulheres na Bíblia. Tem várias outras mulheres na Bíblia, que eu não coloquei o nome de todas elas aqui, mas eram mulheres que não podiam ter filho. E essa mulher sem nome, a mãe de Sansão, ela não foi agraciada pela bênção da maternidade. Muitas mulheres têm esse sonho de se tornar mãe. E a notícia de que ela não pode gerar filho, para muitas mulheres, destrói a própria vida, né? Seus sonhos são destruídos porque é uma realização que talvez ela gostaria de ter. Mas agora, interessante, ao contrário de Ana, Raquel, Sara e Rebeca, a mulher de Manoá aparentemente não era frustrada com isso. Quando lemos de Ana, nós lemos ali em 1 Samuel 11 que ela se afligiu diante de Deus pedindo um filho. Ela chorava pedindo um filho. Tanto é que o profeta achava que ela estava o quê? Embriagada. E ela pediu a Deus um filho ao ponto de que ela falou: Senhor, se tu me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E de fato Samuel foi dedicado ao Senhor. Sara, ela ofereceu a sua serva Agar para dar a forcinha para Deus, porque Deus prometeu a Abraão ser pai de uma grande nação. E Sara falou: Abraão, como é que você vai ser pai sem filho? Usa aqui a minha serva Agar, como falamos, né? É comum uma mulher que não vai ter filho dar a sua serva pessoal para gerar um filho, mas esse filho seria tratado como sendo seu próprio filho. E Sara então ofereceu a serva Agar para dar uma forcinha a Deus, e nós vemos no que deu, né? Judeus e árabes se pegando até o dia de hoje. Você pode ligar a televisão todo dia, semana acho que foi 450. Qual é o foguete deles? Rockets? Não, tem um nome lá. Até eu falei para quem é que paga, né? Esses foguetes. E por causa dela tentar ajudar a Deus, aconteceu isso. Raquel, isso está em Gênesis 12, 1, 2, tá? Desculpa, Gênesis 16, versículo 1 e 2. Raquel também ofereceu sua serva Bila para realizar o sonho de ser mãe. Só que a motivação de Raquel, quando você lê lá em Gênesis 31, foi porque ela tinha ciúmes de Lia, que era a outra esposa de Jacó. Porque até esse ponto, Lia já tinha gerado 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E Rebeca, então, ela falou: preciso de um filho, que estou morrendo de ciúmes. Se eu não me engano, ela até usa o termo: se você não me der um filho, vamos ver se é isso mesmo. Se você não me der um filho, eu morro. Gênesis, vamos ler lá. Gênesis 25, 20. Não, Gênesis 29, 31. 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez a fecunda ao passo. Desculpa, 30 versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então o desespero dela era tão grande com o filho: se você não der um filho, eu vou morrer. Porque os ciúmes dela eram muito grandes. Então nós vemos mulheres que clamaram. Mical foi outra mulher, né? Que não teve filho. A mulher sunamita também, ou mesmo Isabel, de Zacarias, no Novo Testamento. Mas aqui no caso da mãe de Sansão, o texto diz que ela nunca reclamou de não ter tido um filho. Mas Deus a contemplou, porque Deus tinha um propósito. Naquela época, Israel era governado por juízes. E no período de 320 anos, Israel teve 12 juízes. Só que o que acontecia? Israel era oprimido pelo povo inimigo, especialmente pelos filisteus, era oprimido. E aí Deus levantava um juiz, se não me engano o primeiro foi Otoniel. E aí Deus levantava um juiz, Otoniel. E aí esse juiz levantava Israel andava no caminho do Senhor, mas passavam uns anos decadentes. Tanto é que quando a gente fez a palavra da vida,
O professor de Antigo Testamento fez a gente decorar os livros da Bíblia e o que cada livro da Bíblia tinha como mensagem principal. E Juízes era ciclos de falha, né? Ou algo parecido. O tema, porque eles eram oprimidos, Deus levantava um juiz, esse juiz libertava Israel, aí o povo caía de novo em declínio espiritual. Então eles tiveram 320 anos, 12 juízes, e nesse tempo em que a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, estava ali, foi visitada, como nós vimos semana passada, por um anjo do Senhor, o qual disse para ela que ela seria mãe de um filho. Mas, como eu disse, existiram outras mulheres. Agora, quando o anjo do Senhor apareceu para aquela mulher, e aqui eu vou fazer um parêntese. As aparições do anjo do Senhor são mencionadas no Antigo Testamento, e quando aparece anjo do Senhor, ela está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Tem várias referências aqui, nós não vamos ver por causa do tempo, mas quando aparece anjo do Senhor, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Tanto é que no Novo Testamento, ela não aparece mais o anjo do Senhor, aparece um anjo, um mensageiro, mas nunca o anjo, sabe por quê? O Senhor Jesus estava já ali presente. Então, quando olhamos vários textos, né, nós vamos identificar como sendo o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Os textos aqui falam a respeito disso, né? Reconhecendo como Deus, ou descrito como o próprio Deus, e assim os textos que nós temos no Antigo Testamento sempre apontam para isso, né? Como o anjo do Senhor. Então, voltando aqui para a mulher de Manoá, o anjo do Senhor apareceu para ela, disse que ela seria mãe. Que boa notícia, uma mulher que não podia ter filhos. Lembra quando Sara ouviu falar que ia ser mãe? Ela riu, né? Ela riu lá. Esse anjo está ficando doido, né? Mas quando o anjo do Senhor falou para uma mulher de Manoá que ela seria um filho, ele deu algumas instruções. Olha, você não deve beber vinho, nem bebida forte, não deve se contaminar com coisa imunda, e quando a criança crescer, você não vai passar navalha na sua cabeça. Por quê? Porque ele tinha sido um escolhido. Ele seria um nazireu. Sobre isso nós falaremos nas próximas 2 semanas, né? Especificamente sobre Sansão, semana que vem, né? E nazireu, então, é alguém escolhido, alguém consagrado, separado. Então, as instruções dadas à mãe de Sansão demonstram a intenção de Deus que ela consagrasse ao Senhor, não apenas quando o menino nascesse, mas já na gestação, essa criança deveria ser consagrada. Eu sei que muitas irmãs, mãe, quando descobrem que estão grávidas, elas já começam a orar pelo seu filho. Já oram e entregam o seu filho para o Senhor. Nós vemos também no capítulo 13 que após esse encontro, o anjo do Senhor, após o encontro da mulher de Manoá com o anjo do Senhor, essa mulher fez aquilo que se espera de toda esposa. E aqui é a primeira característica da mulher de Manoá. É uma mulher ou uma esposa que compartilhava com o marido as coisas. Nós lemos no capítulo 13, versículo 6 e versículo 10, que ela foi até Manoá falar: olha, o anjo do Senhor apareceu e falou comigo. Ela não escondeu, infelizmente, muitas mulheres casadas mantêm segredos do marido. Elas escondem alguma coisa, né? E muitas falam assim para os filhos: não conta para o papai que ele fica bravo. Na verdade, no casamento deve ter uma transparência, tanto uma notícia boa como uma ruim deve ser compartilhada, deve ser dito aquilo que ocorreu. Quando na época, quando eu criança, meu pai saía trabalhar, minha mãe ficava em casa, e quando chegava em casa, minha mãe dava um relatório. Eu torcia para ele não lembrar se alguma coisa errada. Eu lembro que uma vez eu quebrei um vaso com meu pai, não era dele, ele comprou uma obra que está fazendo. Eu não sei se joguei bola, eu quebrei. Eu lembro até hoje que minha mãe falou: quando teu pai chegar, para contar para ele. Mas cada um contou.
quando teu pai chegava a contar para ele, significa que ela compartilha as coisas que aconteceram dentro do lar. Não esconde, não passa panos, né? Para que o filho se dê bem. Pelo contrário, a mulher de Manoá, ela compartilhou com ele que o anjo do Senhor havia aparecido e contou para ele que ela estaria gerando um filho. Ela precisava compartilhar com ele. Uma notícia que está grávida é uma notícia boa e não pode se esconder. Então ela fez o que? Ela correu para Manoá e contou para ele que ela seria, que ela estava grávida e que ela daria à luz a um filho. E quem mais próximo que o marido? Não questão geograficamente, às vezes o marido não está em casa, está trabalhando, e ela poderia compartilhar com um parente que está próximo, mas ela aguarda o marido chegar para contar para o marido, né? Hoje em dia as mulheres fazem até algumas brincadeiras, né? Eu já vi alguns vídeos, as mulheres fazem tipo umas pegadinhas para que o marido vai descobrindo que está grávida, e a alegria compartilhada. E a mulher de Manoá, ela compartilhou com ele aquela visitação. Ela precisava compartilhar, não apenas porque era uma visita inusitada, mas porque tinha um propósito e tinha uma missão ali, que era cuidar daquela criança como alguém escolhido por Deus para um propósito específico, que era, no caso, tornar Sansão um dos juízes que livraria Israel mais uma vez da opressão do povo inimigo. Então ela conta tudo, não esconde nada de Manoá. Ela só cometeu um equívoco, que ela não tinha percebido que foi o próprio Deus que havia visitado ela. E ela não falou, embora eu tenha usado a palavra anjo do Senhor, o texto diz que foi o anjo do Senhor, mas quando ela fala com Manoá, ela diz um homem de Deus. Tanto é que nós vamos ver depois aqui, que por causa disso eles achavam que não era o próprio Deus, mas ela imaginava que se tratava apenas de um emissário, de uma pessoa consagrada por Deus para levar essa mensagem. Mas o que eu quero destacar aqui é que ela foi uma mulher companheira, assim como Deus quis que fosse quando criou a mulher para o homem: façamos uma auxiliadora idônea. Então, toda esposa deve ter esse comportamento de auxiliar o seu esposo, de ajudá-lo na missão de ser cabeça do lar, fazer com que ele esteja a par de tudo, né? Da administração da casa, das coisas que estão acontecendo. Isso aqui eu resolvo, eu não vou contar para ele para não aborrecer ele, mas amanhã ou depois ele fica sabendo, ele fica pior do que se tivesse contado naquele momento. Então a primeira lição que nós vemos da mulher de Manoá é que ela foi uma esposa companheira. Outra coisa que podemos destacar é que ela foi uma mulher sábia. Quando Manoá ofereceu um cabrito em oferta ao ver o anjo do Senhor, nós temos ali no capítulo 13, versículos 19 e 21. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre a rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Então, até então eles achavam que era um homem de Deus, mas quando ofereceu aquela oferta e a chama, subiu, e o anjo do Senhor se colocou nela e subiu junto, eles perceberam que não se tratava de um homem comum, que não era um homem de Deus, mas o próprio Deus. E Manoá temeu pela própria vida. E no versículo 2 ele diz: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Aonde está a sensatez da mulher de Manoá? No versículo 23. Porém sua mulher lhe disse:
Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Ou seja, os maridos, muitas vezes, se encontram em desespero. E a esposa, com sabedoria, faz ele enxergar a real situação. Esposas, muitas vezes, vão ter que chamar a atenção do marido e falar: olha, para lá, você está vendo de um ponto de vista muito dramático, vamos voltar para cá, olha, não é tão ruim assim, dá para resolver a situação, né? Ao invés da esposa embarcar num divaneio, ou como a moçadinha falava, não sei se fala mais ainda, viajar na maionese, né? Antigamente falava assim: quando o marido está viajando na maionese, opa, cá, vamos voltar aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos ponderar, vamos procurar uma solução inteligente. O contrário também se aplica muitas vezes quando a esposa entra no desespero e o marido pondera para tentar encontrar uma solução sensata. Mas aqui no caso foi a mulher de Manoá que demonstrou sabedoria. Ela se mostrou mais sábia com um raciocínio lógico, né? O pessoal diz assim que, né, a gente vê palestra aí, não, o homem é mais razão, a mulher é mais emoção, o homem é mais raciocínio lógico, a mulher é mais emotiva. Mas aqui no caso, a mulher de Manoá, ela tem um raciocínio lógico. Eu posso imaginar ela dando tapinha no ombro de Manoá e falar: ó, deixa de ser lesado, homem. Se Deus quisesse matar, não teria aceitado a nossa oferta. E outra coisa, por que Deus ia falar que ia ser mãe e matar mesmo ser mãe? Você está desesperado à toa. Não foi isso que Deus quis em nós. Ele não vai nos matar porque Ele nos revelou coisas importantes, e uma delas é que você é mãe. E para ser mãe é pelo menos 9 meses. Então, não se desespere. E eu imagino Manoá dizendo para a mulher envelhecer: não é que você tem razão. Agora, nós não lemos ela dizendo assim: eu sempre estou certo. Né? Às vezes aí, gente em casa, né, quando tem uma conversa, coisa assim, e a gente chega à conclusão que você é verdade, você está certo. Por que as irmãs estão rindo? Né? Eu sempre estou certo, nem sempre, né? Mas no caso aqui, ela não falou para ele que estava certa, mas ela mostrou sabedoria. E quão importante é uma mulher, uma esposa, demonstrar sabedoria no momento, às vezes, o marido chega do trabalho preocupado: eu não sei o que vai acontecer, a empresa está ruim, o patrão falou que vai ter cabeça, vão rolar. E a esposa: vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus, Deus é soberano, descansa, né? Vamos entregar ao Senhor com sabedoria, e não entrar no mesmo desespero, né? Achando que tudo vai dar errado. Outra coisa, um terceiro ponto aqui, é que a mulher de Manoá se tornou cúmplice dele, do marido. Em que momento? Quando Sansão, no capítulo 14, disse que desejava casar com Tina. Esse nome é Timna, né? Porque tem um M ali, então é Timna. Então é Timna. Né? E ele chamou para os pais: pai, eu vi uma garota dos filisteus, ela é um pitelzinho, é com ela que eu vou casar. E aqui o texto diz, no capítulo 14, que os pais disseram: não há porventura, no versículo 3, não há porventura mulher entre os filisteus, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, filhas de Deus, né? E não filisteus, né? Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que você possa casar com uma delas? Tem que pegar o povo inimigo. A mulher de Manoá ficou do lado dele. Ela não tomou o lado do filhinho querido. Afinal, era o único filho. Ela não podia ter filho. Deus agraciou com um filho, e ela tinha que tratar esse filho da melhor maneira possível. Era o único filho, então tinha que fazer todas as vontades do filho. Mas quando o filho fala: mãe, quero casar com uma mulher do povo inimigo, e o Manoá se levantou, disse os pais, né? O pai e a mãe, então ela ficou do lado dele.
não tomou lado do filho. E a essa altura já era um homem feito, que já estava em casar. Ela não disse assim: Manoá, deixa de ser implicante comigo, deixa de ser chato. Ele escolheu a moça até que é simpática, é bonita. Só porque ela não é do nosso povo, e daí? Ela vai casar com nosso filho vai trazer ela para nós aqui. Vai lá, meu filho, casa com ela, faça o que o seu coração está mandando, eu já vou preparar os bolinhos, os docinhos, vamos fazer uma festa muito gostosa. Teu pai é bobo, não sabe o que fala. Não. Ela se colocou do lado. E isso é para os pais que têm filhos pequenos, e os pais que ainda são solteiros, aqueles que terão filhos no futuro, é uma regra, se vocês colocarem em prática, vai dar muito certo. Quando o filho apresentar, ou a filha apresentar o namorado, se os pais não se identificarem, né? Porque depois pai, essa aqui é a Tainá. Tainá, tudo bem? Quando você acha que você não tem nada, Aí o Pedro foi embora, sabe o que você achou dela? Os dois acharam uma coisa, Tainá. Então, tem que ter essa concordância, né? Que todos sabem que o Davi com a Daniela, e eu e a Isabel concordamos, né? E nós sempre oramos para que Deus não concretizasse o desejo dele casar com ela, né? Porque os pais têm que concordar entre si. Eu achei ela uma mulher muito bacana, não achei. Então, concordar. Aqui no caso, Manoá e a sua esposa viram que não era mulher para Sansão. E Manoá, a mulher de Sansão, a mulher de Manoá, né, mãe de Sansão, ficou do lado do marido. Mulheres casadas devem saber que se casaram com o marido, não com os filhos. Por isso elas devem saber que um dia os filhos vão formar sua própria família, seu próprio lar, e quem vai ficar com você é o marido. Por isso, deve ser cúmplice nas suas decisões. É lógico, muitas vezes os dois não concordam, né? Há um desacordo ali, mas tem que conversar, então vão se acertar e vão fazer com que se converjam, né? Há uma convergência nas decisões, não no caso do casamento, mas tantas situações no dia a dia. Às vezes a opinião da esposa é uma, do marido é outra, mas se convergem numa mesma tempo, né? Não na mesma hora, talvez passe uma semana, duas, e resolvam e se acertam. E no caso do filho, quando a mãe toma partido do filho toda vez, pense um dia, ele vai casar, vai chegar uma moça lá, simpática, é uma bruxa disfarçada de moça simpática, e vai levar teu filho embora, né? E aí vai ficar com a esposa, vai ficar com o marido. Eu brinco assim, né, que tem uma história que fala, né, que o filho pergunta: mãe, pai, o que é namorada? Mãe, o que é namorada? Namorada é uma bruxa, é uma moça disfarçada de bruxa, é uma bruxa disfarçada de moça que quer tirar o filhinho da mamãe, né? Então, para que o filho não case, né? Mas tem que lembrar disso. Um dia, e nós, Elizabeth, o Nilson lá, experimentam isso, né? O lar fica vazio, de novo. É os dois. Então a cumplicidade deve existir em todos os momentos. E aqui a mulher de Manoá se colocou do lado dele, para que o filho tomasse a decisão certa. Infelizmente, Sansão não deu ouvido aos pais. Nós vamos ver isso na semana que vem. Mas eles se colocaram contra o desejo do filho. Abrindo aqui um outro parênteses, né? Às vezes o marido, nem sempre, tá? Mas às vezes o marido está errado. É algo muito raro acontecer. E a esposa deve ajudá-lo a pensar sobre o assunto e fazer entender que ele está tomando a decisão errada. E assim ajudá-lo a fazer a coisa certa. É isso que a Bíblia diz que uma auxiliadora faz. Ela não é uma carimbadora das decisões que o marido toma. Amor, eu estou pensando em outra coisa. Faça o que você quiser. Não, tem que ponderar. Eu estou pensando em vender o carro e comprar um 0 km. Uma promoção que saiu aí, dá a nossa entrada e mais 48 parcelas de R$ 2.500 por mês. Não, mas a gente ganha 3.000.
Então não é carimbar as decisões, mas vamos sentar aqui, vamos ver se dá certo. 2.500 cabe no nosso orçamento? Não, não cabe. Então, não toma essa decisão. Então foi um parênteses só, tá? Quando eu falei assim, eu brinquei, eu vi que algumas irmãs disseram, né? Os maridos erram muito. E graças a Deus deu a esposa como auxiliadora para ajudá-lo a entender que ele está indo pelo caminho errado. Não, a gente brinca muito, mas é algo que no dia a dia não é assim. A esposa fala, bem, você está errado. É verdade, estou errado, obrigado por me corrigir. Não é assim que funciona. Isso aí demora uns 3, 4 dias, né? Para a gente saber o que está errado. E às vezes descobre que está errado depois que errou. Mas tudo bem. Faz parte do casamento. Isso que é bom do casamento. Na semana passada, eu falei, e eu vou falar de novo hoje, e provavelmente vou repetir as semanas seguintes. Os pais, quando os filhos já se tornam adultos, não são responsáveis por suas decisões. Eles até orientam os seus filhos. No caso aqui, Manoá e sua esposa não fazem assim. Eles podem até orientar os filhos, mas a decisão e as consequências são exclusivamente do filho. Como pais, se tivermos condições de socorrê-los é uma coisa, mas não podemos tomar para nós aquilo que for escolha deles, né? Eles tomaram as suas decisões e muitas vezes vão ter que arcar com essas decisões. Nós orientamos, mas ele já é adulto e ele toma a sua decisão. Se ele, por acaso, tomar a decisão errada, ele vai ter que sofrer as consequências disso. Pai, estou querendo dar um emprego que paga mais, os filhos estão em um emprego estável, pagamento, mas tem estabilidade. E esse que está querendo ir, você vai se jogar no escuro. Não, pai, mas olha, vale a pena. Aí ele vai, trabalha 4 meses, é mandado embora, a empresa fecha, perde o emprego. As consequências é dele. O pai até que orientou. Então, a mulher de Manoá ficou do lado dele, mostrando para Sansão que a decisão que ele estava tomando, que nós vamos ver semana que vem que foi errada, né? Mas ele quis tomar, mas ela ficou do lado do marido. Para concluir, nós começamos mais tarde hoje, né? E temos algumas coisas ainda pela noite. Para concluir, o título então é A Mulher Desconhecida. Em muitos países, eles ergam um monumento dedicado aos soldados desconhecidos. É uma forma de homenagear aqueles que caíram em batalha. No Brasil, o monumento popularmente é chamado de Monumento dos Pracinhas. É um monumento dos mortos da Segunda Guerra Mundial, está lá no Parque Eduardo Gomes, Rio de Janeiro. Lá tem uma urna e em sua base com os restos mortais de soldados que não foram identificados. Os Estados Unidos, dos monumentos na lápide está escrito o seguinte: aqui repousa em glória honrada um soldado americano conhecido apenas por Deus. Na Rússia, numa outra lápide está escrito: seu nome é desconhecido, mas sua façanha é imortal. O que eu quero dizer com isso? É que se eu fosse escrever na lápide uma lápide para a mãe de Sansão, né, a mulher de Manoá, eu escreveria algo assim: aqui jaz uma mulher sem nome, mas que foi contemplada com a missão mais bela de uma mulher, ser mãe, mas não abriu mão de sua primeira missão, ser esposa, e assim foi companheira, sábia, conselheira e cúmplice de seu marido Manoá. Talvez você, minha irmã, será lembrado como mãe de fulano, como esposa de ciclano. Talvez as pessoas não lembrarão do seu nome no futuro, mas poderão se lembrar dos seus feitos, principalmente se eles forem feitos para a glória de Deus. Que esse é o maior propósito. Nós não estamos aqui para deixar nosso nome na história, mas fazer aquilo que é para a glória de Deus. Nem todos serão lembrados. Muitos nomes que são lembrados hoje
profetas no passado, né? Tiveram seus nomes lá no monumento, no busto, mas muitos desconhecidos, né? Pais, mães, desconhecidos, mas que formaram, criaram filhos que se tornaram conhecidos. Quem foi a mãe de Einstein? Ninguém sabe, né? Acho que, se não me engano, foi Einstein que perdeu a mãe cedinho, foi criado no orfanato. Foi Einstein. Mas quem foi a mãe? Vamos dar um outro nome aí famoso, uma pessoa famosa aí, que fez alguma coisa. Albert Einstein, sei. Quem foi a mãe dele? Ninguém sabe. Mas ela, com certeza, criou o filho. A mãe dos Wesley, né? Os irmãos John Wesley, não o Wesley da JBS, né? É Wesley, agora. O John Wesley e o outro Charles Wesley, né? Os dois pregadores. Ninguém sabe o nome dela, tem o nome dela, mas ninguém lembra o nome dela. Mas foi uma mulher que a história conta que a casa pegou fogo e ela socorreu os filhos para salvar os filhos. E criou os filhos de tal maneira que dois se tornaram grandes pregadores do Evangelho. Então que você possa ser conhecido como aquela mulher companheira, esposa companheira, sábia conselheira, cúmplice do marido. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Amém. Obrigado.